Boa noite! Sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje o nosso assunto é as habilidades motoras no autismo. Nossa convidada de hoje é a Ludmila. Ela é fisioterapeuta e em breve ela vai se apresentar aqui pra gente. Para quem já está chegando, sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade, compartilhem essa live com famílias que vão gostar de receber esses assuntos também. Lud, eu queria começar te agradecendo. Obrigada por ter aceito esse convite. Eu tenho certeza que as informações aqui serão importantes, né, para quem pretende engravidar também, porque nós vamos conversar ali das habilidades, né, o que a gente tem que ficar de olho no bebê. Então, serão informações muito importantes para as famílias. Para quem já está aqui com a gente, compartilhem com outras famílias que vão gostar de receber essas informações também. Para quem está chegando, boa noite, sejam bem-vindos. Lud, vamos começar apresentando? Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite, tá? É muito bom estar aqui para falar um pouquinho sobre esse tema, que é tão importante e é pouco conhecido, né? Sim, aham. Meu nome é Ludmila Azevedo, eu sou fisioterapeuta neuropediátrica aqui em Sete Lagoas. Sou especialista em autismo, intervenção precoce e fisioterapia neuropediátrica. Atuo na neurodesenvolvimento. É isso aí. E para quem não me conhece, né? Meu nome é Renata Lopes, eu sou nutricionista materno infantil, tenho estudado bastante aí sobre autismo, essas questões de neurodesenvolvimento, né? Como a nutrição pode contribuir aí para a melhora dessas crianças, né? Temos alguns pacientes em comum. Eu falo que trabalhar em equipe, trabalhar, né, com profissionais de áreas diferentes é importante demais. É incrível quando a mãe chega para mim e fala assim, Renata, depois que eu comecei a fazer tal coisa na dieta, ele é outro na fisioterapia, né? Então é incrível como que essa parceria, essa troca é legal, né? E é importante para as crianças. Só quem ganha são os pequenos, né? Com certeza. Ô, Lud, eu queria que a gente começasse, então, do início, né? Ontem, na live que teve com a doutora Marília, a gente estava conversando sobre aqueles sinais, né? Que já é possível ter uma ideia de que pode ter um autismo no bebezinho, né? E nós temos algumas questões motoras envolvidas nisso aí também, né? O pessoal mandando beijo, Lud. Obrigada, saudade. Gente, fiquem à vontade, tá? Para mandar perguntas. Estou com um caderninho, tá, Lud? Então, se você estiver aí entretida falando, eu estou anotando, tá bom? E apesar de, no manual de diagnóstico, né, DSM-5, não falar das alterações motoras como critérios de diagnóstico do TEA, já tem um estudo recente de 2020 que eles já viram que alterações motoras já estão aí no fenótipo, geneticamente falando, né? Mas todas as crianças com TEA têm alterações motoras? Não, né? Assim como síndrome de Down, as crianças têm aquelas características que são do fenótipo, mas não são todas que são iguais, tá? Então, mas aí a porcentagem é alta. 83% das crianças com TEA têm alterações motoras. E em torno dos 5 anos até os 15, elas desenvolvem aí déficit da coordenação. Então, vamos guardar essa informação para lá na frente. Tá? Então, voltando. E é um espectro, né, Lud? Exato. É espectro em tudo. Então, não tem como colocar tudo dentro do mesmo pacote e falar que para todo mundo vai ser igual, né? Não. Então, para as mães, para as famílias terem uma noção, né, sobre quais sinais motores que nós podemos já observar nos bebês aí antes dos 18 meses de vida. Então, se a gente for pensar, as questões comunicativas do bebê, inicialmente, ele se comunica como? Por gestos, sorrisos, ele se comunica muito com o ato motor, né? Então, uma característica importante para observar um bebê que sorri pouco ou que não sorri.
bebês dentro da barriga, eles já têm movimentação ativa, que são os general movements, que são os movimentos intraútero já. Então, quando o bebê nasce, a gente espera já que ele faça chutinhos com as pernas, né? Que ele comece a movimentar um pouquinho. Mesmo que quando o bebê nasce, o tônus dele é flexor. E até o terceiro mês de vida, a gente espera que ele vai ganhando extensão, vai ganhando tônus e movimentação. Mas outro sinal importante que a gente tem que observar é aquele bebê que fica só com as perninhas abertas, em postura de abandono. Então, um sinal clássico aí já que a gente pode ligar a anterna para hipotonia muscular. Bebês que você segura ele aqui, ele não sustenta o peso das suas perninhas, tá? E em torno do quinto, sexto mês, a gente já pega o bebê assim, coloca no colo, ele tem que ficar com as pernas durinhas, né? Então, bebês com hipotonia não ficam, eles não sustentam, tá? Lud, o que é hipotonia? Guarda aí essa informação, tá? E mais uma coisa importante que é para os papais observarem, bebês que não têm interesse de fazer busca, de segurar objetos, de explorar. Então, esse é mais um sinal muito importante, tá? Que juntando todas essas questões motoras com as questões de contato visual, de comunicação do bebê, a gente já pode ligar aí um alerta importante, tá? E aí, por que eu falei dessas questões motoras? Porque é aí que nós vamos identificar a hipotonia muscular, né, dos bebês. O que é hipotonia? Antes de falar de hipotonia, eu preciso falar o que é tônus, né? Tônus é que nós duas estamos sentadas e o nosso tônus está alto para manter a nossa postura ereta, né? Então, tônus é a tensão do meu músculo, tá? Que ele precisa estar para manter uma contração. Bebês que têm, crianças, aliás, no geral, com hipotonia, o seu tônus é baixo. Isso significa que para eles manter uma postura sentada é algo muito difícil, porque nós estamos falando de controle postural para um músculo que é um tônus baixo. Se a gente está falando de tônus baixo, a gente também está falando de fraqueza muscular. Não tem como o músculo contrair pouco e tá forte. Então, o tônus é muito importante para a manutenção da nossa postura, para atividades em pé. Outro sinal legal que é importante observar nas crianças em torno de 2, 3 anos é aquelas que vão sentar no chão para brincar, ela não senta devagar com controle. Ela senta se joga e senta em W. Então, ela senta em W para manter um bom controle postural, para aumentar a sua base e ter uma maior estabilidade sobre o seu corpinho. Tá? Ótimo. Ô, Lud, e eu vi a Dani falando aqui. Dani, se eu falar errado, você me corrige, tá? A Dani, se eu não me engano, ela é psicopedagoga, se eu não me engano. E ela falou que ela estava conversando sobre isso essa semana, que a maioria dos pacientes dela apresenta dificuldades motoras. E, olha só, na escrita, né? Então já são crianças aí um pouco maiores. Exatamente. Então, você vê, esse estudo, né, de 2020, que evidenciou essas questões motoras, corrobora com a prática clínica. Tanto que a Dani está falando, quanto que eu vejo também chegar. Porque, infelizmente, as crianças com TEA, as prioridades, né, inicialmente do tratamento é o quê? Comunicação, habilidades sociais, comportamento. E aí, o motor, gente, ele vai ficando, porque a criança anda, mesmo que ela é incoordenada ou que não faça algumas coisas, tá indo, né? Então, quando chega para nós, é através de quê? De profissionais que avaliam o desenvolvimento global, que aí, opa, tô vendo aqui que o motor tá rebaixado. E aí encaminha para avaliação fisioterapêutica, ou então a própria família que observa quando as dificuldades já estão bem altas. E aí, quando eu tô falando de habilidades motoras, é tanto grossas,
nas questões de sentar, de correr, de pular, mas também motricidade fina, habilidades com as mãos, manual. E aí, Dani deve perceber isso, tanto no controle da postura, para a criança ficar sentada, e aqui no Aham. manual, né? Aham. Ô, Lude, eu lembrei de um fato que aconteceu. Esses dias eu estava na clínica e a psicóloga ela foi atender um paciente dentro do espectro. E ele também, eu também faço acompanhamento dele. E aí eu escutei ela conversando. Lá na clínica é assim: tem uma porta que dá para o corredor que vai para as outras portas. E essa porta, ela normalmente fica trancada, que é só destrancar, porque senão ela bate, né? Com o vento, ela bate. E aí ela fica trancada. Então é só o paciente mover a chavinha e entrar, tá? E aí ela pediu para ele: aqui, fulaninho, pode entrar. Você pode destrancar e entrar. Ele já está aí com seus 8 anos de idade, então é uma coisa que ela esperava que ele já conseguisse fazer, né? E ele não conseguiu. Ela precisou de ir lá ajudar, e aí eu vi que foi legal que ela fez uma intervenção nesse sentido. Olha só, eu vou te esperar, vamos lá, eu vou te ensinar como que abre a porta, né? E ficou lá ensinando para ele. Então são coisas, muitas vezes, detalhes, né? Mas que para o paciente, para a criança, isso faz todo sentido. Imagina isso acontecer ali numa sala de aula, né? Quando tiver com outros colegas. É importante ele ter esse tipo de conhecimento motor, né? De habilidade, né? Com certeza. É aí que a gente entra em duas questões. Primeiro, que para a criança desenvolver habilidades de mão, controle aqui de ombro, do braço completo, precisa estar, ok de força para ele conseguir destreza. Não é só a mão, né? Não. Segundo Uhum. ponto, isso que você está falando é muito importante, porque nós estamos falando de participação da criança, né? Uhum. Em vários contextos. A gente não tem que pensar na criança só lá dentro, porque dentro do consultório o ambiente é muito manipulável, né, Rê? A gente manipula Uhum. do jeito que a gente quer ali para conseguir ajudar a criança a fazer determinada tarefa. Mas quando a gente Sim. muda de contexto, o ambiente também ajuda ou pode ser uma barreira aí para Uhum. executar alguma tarefa, né? E assim, abrir porta é uma coisa de vida diária, né? É Ah, uma habilidade assim que ele vai precisar desenvolver, né? E aí eu pensei, gente, como que pode, né, isso acontecer ele nessa idade? Será que ninguém encaminhou para físio até hoje? Como que tá isso, né? Porque são nesses detalhes mesmo que a gente vê, né, Lude, a importância e a necessidade, né? com certeza. Ó, vou dar um exemplo de um paciente meu, de 2 anos e meio, que a mãe me procurou por conta própria, porque ela via nos vídeos que a escola mandava que os coleguinhas tinha maior interesse para ir pro parquinho, sabe? Subir lá, descer, no escorrega, e o filho dela ficava acanhado, ele não ia, ele não subia em nada. E aí ela começou a observar que apesar de ele andar, correr, mas ele tinha uma coordenação, ele caía muito. Aham. Associado a isso, ela foi procurar auxílio. E Uhum. aí agora, achei bonitinho que essa semana ela me deu um feedback que ele tá indo bem no judô na escola e tá subindo, descendo, fazendo tudo, minha filha, naquele parquinho. Olha só. Então, isso não tem nada mais gratificante para nós, porque não é Sim. habilidade isolada. É o que ele Aham. vai Sim. fazer a partir dali. Aham. E olha como que isso vai mudar tudo no relacionamento dele até com as outras crianças, né? Muitas vezes ele não queria participar porque ele sentia ali que ele não estava, não tinha habilidade para fazer aquilo, né? E hoje ele sente mais segurança para conseguir fazer e melhorar até o convívio ali com os colegas. Real, Então uma coisa mexe na outra, né, Lude? com certeza. Aham. Isso é muito legal. Olha, Olha a pergunta da Nayara. a Nayara está perguntando se toda criança que senta em W está dentro do espectro. Não, Nayara. Não, não, não. Tem crianças típicas, tá? Que passa uma fase transitória, brinca em W, já sai do W, senta perninha de índio ou muda, ok.
Tem outros transtornos aí também que a criança, para ganho de equilíbrio, senta em W, Aham. mas não é regra, tá bom? Uhum. E é para equilíbrio mesmo, né? Então, pode ser também, né, Lud, que uma criança fora do espectro, uma criança com desenvolvimento típico, vai precisar ali de um ajuste também com físio, né? Físio não é só para criança dentro de atraso motor, de desenvolvimento, Amém. para autistas, né? É Não, para crianças no geral que precisam de melhora na coordenação, na postura. isso mesmo. Aí ela falando que ela também sentava assim quando ela era pequena. E o filho dela também senta. Sim, ok. Lude, agora sobre o bebezinho, então, né? Nós encerramos, deixa eu lembrar aqui. Nós já falamos, né, sobre como que é o desenvolvimento motor do bebê. E na introdução alimentar, né, ali perto de 6 meses, nós temos os sinais, né, que demonstram que esse bebê está pronto para receber a alimentação. E um desses sinais é postural, né? É a criança conseguir sentar, né, com o mínimo de apoio possível, né? Então, essas questões de hipotonia podem atrasar Marco, esse sinal também, né? Esse marco. com certeza. Aham. Porque um bebê hipotônico, ele vai demorar mais para sentar, para ter o seu Uhum. controle a manutenção do seu tônus, né? Então, por exemplo, Aham. se eu for pensar em crianças típicas que sentam aí com apoio em 6 meses, sem apoio Uhum. aos 7, um bebê hipotônico, se isso não for identificado cedo, ele vai sentar mais tarde. Se a Aham. gente for pensar também com o bebê típico, ele fica de 4 apoios em torno do 7º mês de vida, que é super Uhum. difícil, gatinho, porque ele está sob Sim. a ação da gravidade ali o tempo inteiro, né? Então, se Aham. colocar no 4 apoios e engatinhar, normalmente os bebês fazem isso do 7º ao 10º mês. Então, é um sinal Uhum. importante também para as famílias observarem. E a partir daí, do 10º até os 12 meses, a família observar se o bebê tem interesse de se colocar em pé, né? Uhum. Se apoiar sobre os móveis, começar a ficar em Aham. pé no pé da mesa, nos móveis da Aham. sala, no sofá, porque isso Aham. são sinais muito importantes para o desenvolvimento motor do bebê. Sim. Ô, Lud, e também estímulos, né? Estímulos da família. Hoje tem sido muito falado sobre aí as telas, mas cada vez mais crianças menores têm ficado o tempo inteiro num carrinho, por exemplo, né? Só deitadinha na mesma postura o dia todo, na frente de uma tela, né? Ou com algum tipo de estímulo. Então, esses estímulos aí em casa, né? Colocar o bebê no tapetinho para brincar, para pegar outros brinquedinhos. Então, isso é importante e você pode fazer na sua casa. Não deixar o bebê o tempo todo no carrinho. Exercício, Sim, cadeirinha, aham, bebê conforto, né? sim. Aqueles chiqueirinhos. O bebê Uhum. está em plena fase de exploração sensório-motor ali. Ele precisa de estímulos para ele aprender, né? E se Sim. desenvolver. Ô, Lud, e outra coisa que eu lembrei também sobre a hipotonia é que ela pode acometer não só bracinhos e perninhas, né? Hipotonia, ela pode também gerar aí dificuldade de deglutição. É uma condição assim muscular. E nosso corpo tudo é músculo, né? A mastigação depende de músculo, a deglutição para a gente engolir depende de músculo, e aí ainda entra a importância de uma fono, né? Pode ser importante aí para esse estímulo, né? Da deglutição, da mastigação. Porque se a gente for observar, sempre que a gente trabalha em conjunto, né, com fono principalmente, criança que tem hipotonia, tronco, ela também vai ter hipotonia facial, de língua, bochecha, toda a musculatura orofacial. Uhum. Também tem uma porcentagem de crianças, Rê, que tem hipotonia generalizada, né? Então, Aham. aí envolve, além do segmento de braço, perninha, vem tronco, vem face, vem Sim. tudo.
Então, esses casos são mais complexos, né? Para a gente ganhar aí esse tônus, mas também é possível de ter bom prognóstico. Sim. Com o estímulo certo, né? Intervenção precoce, é possível essa criança desenvolver muito, né, Lud? Com certeza. E pensando aí, né? Quando a família, então, aos 6 meses, por exemplo, a família vê que essa criança não está na postura adequada para a introdução alimentar, por exemplo, né? Já é importante, Lud, buscar ajuda, buscar físio? Como que deve ser isso? Se aos 6 meses de vida o bebê não tiver com controle, porque a gente pensa assim no tronco em duas partes, a parte superior, né, até abaixo da linha da mama, e o tronco inferior. Então, se o tronco superior do bebê não tiver ok, aquele bebê que você põe sentado, ele tá assim, precisa procurar ajuda. Não espera. Né? Agora, é um bebê que está com 6 meses e o tronco superior já está firmezinho, mais embaixo, que de vez em quando ele está mais tempo sentado, ele dá uma desabada. Ok, normal, porque 6 meses o bebê ainda não senta sem apoio. Sim, Então, só ficar atento a essas questõezinhas aí. Tá? Okay. E falando também de questões estruturais, Rei, o cérebro da criança com TEA, ele também pode sofrer modificações nas áreas motoras. Além do tônus, tem duas... Modificação física, né, que você está falando. Isso, estrutural. Vamos pensar na estrutura, né, do cérebro. Na área frontal, bem aqui na frentinha do cérebro, que é uma das áreas responsáveis pelo movimento. E aqui atrás, que está o cerebelo, que é outra área também responsável pela coordenação, pelo equilíbrio, pelo planejamento motor. Então, já tem estudos onde observaram que existe subconectividade nessas áreas. O que é isso? Significa que elas ou não funcionam muito bem, ou seja, não está chegando tanta informação, ou está chegando, mas não está voltando com tanta eficácia. Mais uma vez, não é em todos, tá? Essas alterações. E aí, se a gente for pensar que a criança com TEA tem uma hipotonia, que são 83% das crianças com TEA são hipotônicos. Ele tem uma estrutura na área que planeja o movimento, que executa e que coordena. Vocês têm noção do quanto que isso é difícil para uma criança que está em desenvolvimento? Sim. É muito difícil. E acaba que essas coisas ficam subnotificadas, só vão serem vistas lá em torno do 3, 4 para cima de idade. Até lá, essa criança já utilizou de todas as estratégias para tentar fazer as coisas. Quando tenta, né? E muitas vezes eu já vi criança ganhar escoliose precoce, porque era tão hipotônica, tão incoordenada para fazer tudo, que acabou entrando num padrão de dificuldade aí no seu controle postural. Olha só, que sério, né? E coisas que poderiam ter sido, se tivessem tratadas desde o início, né? É totalmente possível de prevenir, né? Isso. E é por isso que nós estamos conversando sobre isso, para vocês ficarem alertas, informar, né, as pessoas que vocês conhecem, que têm filho com autismo, para identificar mesmo, olhar de perto como que estão as questões motoras dele, né? Como que ele se comporta no pula-pula, quando vocês saem do restaurante, aqueles playground, né? Então, é muito importante observar essas questõezinhas aí. Sim, e buscar ajuda, né, Lud? Porque pode ser que o profissional ali de saúde vai fazer, o fisioterapeuta vai fazer a avaliação e vai ver que não é isso, que nem vai precisar de intervenção. Mas é melhor você buscar ajuda, mesmo sem saber se é isso mesmo ou não, porque o profissional ele vai te encaminhar, né, para onde seja,
do que ficar esperando ver o negócio desenvolver e não desenvolver, né? E o trabalho também do físio com o TO é muito importante, assim, porque acaba que todos, né, profissionais da equipe são importantes, mas falando sobre o motor, os dois profissionais se complementam, né? Sim. Porque a base para o movimento é muito sensorial. A criança Aham. precisa de tudo que é sensorial para conseguir planejar e executar. Então, isso é da área do TO, a motricidade fina também é da área do TO. E o físio entra com todas as questões de postura, de habilidades motoras grossas, fundamentais, de equilíbrio. Então, as duas áreas se complementam. Ótimo. E infelizmente, né, Lud, eu não vejo tanto, assim, pediatras e profissionais encaminhando para físio, né? Eu não vejo tanto igual é para fono, igual é para TO, né? Acaba que eu não vejo tanto paciente em acompanhamento com fisioterapia e é tão importante. E muitas vezes, né, Lud, resolvendo ali questões motoras grossas, vai ajudar demais para as outras coisas, né? Então, o tratamento ali pode ser muito importante e pode reduzir muito o trabalho que os outros profissionais estão tentando fazer e que não vão conseguir, né? Porque são setores diferentes, são trabalhos diferentes, né? E o impacto do motor nas habilidades sociais, já tem visto que é grande e muito importante. Por quê? Uma criança que consegue, né, fazer as coisas das mesmas crianças da sua idade, né? Mesmo que de maneira adaptada, ela se sente empoderada, ela se sente corajosa, segura. E ela vai lá, chega perto dos outros, interage mais. Então, e as que estão com dificuldade não querem ir. Por quê? Inseguras. Não consigo. Então, a gente É isso mesmo, Dani. Continue encaminhando. Isso aí, Dani. Eu acho que ela é psicopedagoga. Eu recebo de psicopedagoga, de psicólogo e as próprias famílias que nos procuram. Pois é. Infelizmente. Infelizmente, né? E é tão importante, nossa. E muitas vezes também eu vejo que os profissionais, eles não sabem da importância, né? Ou talvez, Lud, não sabem... Porque eu vejo assim, que a consulta com o pediatra, por exemplo, é tão rápida, né? É tão rápido ali, às vezes é para uma medicação, é porque a criança está gripada, é com um objetivo que muitas vezes os profissionais não fazem nenhum tipo de avaliação motora, né? E aí lembrar as famílias que lá no caderneta da criança, nós temos lá os marcos do desenvolvimento. Fiquem de olho naquilo, aquilo ali é gratuito, todo mundo tem em casa, né? E naqueles marcos do desenvolvimento, tem marcos motores também, né? Então é importante vocês ficarem de olho naquilo ali. É um empoderamento para a família também, né? Para ir acompanhando. Olha, o que é esperado para minha criança nessa idade, né? Você tem lá na caderneta da criança os marcos do desenvolvimento, né? Perfeito, isso mesmo. Eu sempre falo que a caderneta ela tem que ser aliada, né? Tá ali de fácil acesso, de fácil entendimento. Então só ir lá e marcar, ó. Dá um check, né? O que a criança está fazendo, o que não está fazendo e incentivar. E se você não entendeu, pergunta o pediatra, pede o pediatra para poder fazer essas avaliações, né? Se teve alguma dúvida, busque os profissionais adequados, né? Tem aí a fono, TO, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, né? A equipe não é só fono e TO e psicólogo, né? A gente tem muitos profissionais aí que podem ajudar muito e para ajudar aí nesse desenvolvimento da criança. E não só no TEA, né, Lud? Hoje o nosso assunto aqui é o TEA, mas não só. Exatamente. Todas as crianças, independente se tem alguma condição de saúde ou não, né? Sim, com certeza. A Nath perguntou, né? Hoje os diagnósticos de TEA aumentaram devido ao conhecimento das famílias que buscam ajuda?
Não, não tanto, tá, Nath? Lá atrás, há um tempo atrás, né? Era muito porque o diagnóstico estava diferente, né? Mudou a forma de diagnóstico e era possível ter um diagnóstico muito mais precoce, de forma precoce, né? Hoje, o que tem sido mostrado é que realmente tem aumentado, tá? Não sabe a causa, né? Ainda, mas que tem aumentado mesmo o número de crianças dentro do espectro, tá? A gente Você tem alguma não tem. ponderação nesse sentido aqui, Lud? Não. É só um adendo aqui que hoje a gente não tem a prevalência das crianças no Brasil, né? A gente tem nos Estados Unidos Sim. recentemente. Aham. O quanto que é Aham. Sim. né? Lude, eu fiz meu TCC avaliando a alimentação de crianças autistas aqui de Sete Lagoas, sabe? E aí, no meu TCC, que foi em 2017 que eu fiz, que eu terminei, né? Tem lá uma criança para 80, uma criança para 60, e hoje nós já estamos em uma para 36. Então, olha só como que as coisas têm mudado, né? Então, realmente, o número de crianças tem aumentado. Nesse último censo, né, que teve do IBGE, foi inclusa essa pergunta, se existe alguém dentro do espectro na casa, né? Então, eu acredito que em breve a gente vai ter aí um número que talvez não exato, né? Porque muita coisa vem mudando, mas que já vai dar pra gente ter uma noção, né? Do nosso público, né, no Brasil. Aham, sim. E esse trabalho foi de campo? Foi prático? O quê? O meu? Sei que agora eu fiquei pensando Sim. no motor. O que você via lá dos bebês? Então, na verdade, eu não fiz avaliação motora. Eu fiz avaliação do consumo alimentar. Era só isso, era voltada para alimentação mesmo, sabe? Entendi. Registro alimentar, questionário de frequência alimentar, então foi bem voltado para alimentação, sabe? E não peguei nenhuma questão assim, motora não, desenvolvimento motor não. Ah, ia ser legal, hein? Fase de introdução alimentar já era mais uma informação, né? Sim, aham. Verdade, verdade. E aí, o que mais, gente? Gente, coloquem dúvida, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Lud, do que a gente separou, muitas crianças também, né, maiorzinhas, já têm demonstrado aí essas alterações, né, motoras, e que, igual a gente conversou aqui, a alteração motora, ela não é única e suficiente para diagnóstico, não é a única coisa que vai ser observada, né, é um conjunto ali de coisas, e também a seletividade alimentar, né, que pode acontecer no indivíduo dentro do espectro, mas que também pode acontecer em crianças fora do espectro, né? Uma vez eu recebi uma família e aí a mãe me falou, Renata, nossa, mas é tão difícil para ela comer, a seletividade assim era tão extrema, né? Será que ela não é autista, não? A mãe, né, queria, por causa da seletividade alimentar, tentar justificar com o diagnóstico, né? E não é assim. A seletividade alimentar, ela não justifica somente o autismo, né? Ela pode acontecer em crianças fora do espectro também, né? Exatamente. Uma dica que eu gostaria de dar para as mamães que percebem alguma dificuldade, que seja uma dificuldade leve, por exemplo, da criança subir um degrau, incentivar. Porque muitas vezes nós precisamos dividir a tarefa em várias etapas para que a criança consiga. Então, nós vamos pensar em fracionar a tarefa, como começar com degraus menores, né? E tentar um pé de cada vez, por exemplo, dando um suporte, dando a mão. Daqui a pouco a gente tira esse auxílio, vai acrescentando degrauzinhos maiores, na rua, em casa, na calçada, né? Para que isso? A gente está treinando a tarefa específica que a criança tem dificuldade, para que ela consiga fazer isso melhor num passeio em família, na escola, que ela não precisa de auxílio para realizar esse tipo de tarefa, por exemplo, né? Então a gente precisa repetir, auxiliar se for preciso,
e diminuindo os níveis de suporte ao longo do treino. É isso aí. E é legal demais, né, Lud? Tudo que você tem lá no consultório, esteira, né, para as crianças treinarem, e é isso mesmo, é treinar, no treino, né, que vai desenvolvendo. Mas treino da forma certa, né, Lud? Porque Exato. também ficar colocando a criança, né, por exemplo, não tá ainda na hora da criança ficar em pé, né, ali antes de 1 ano. Às vezes não tá na hora ainda e a família fica, né, insistindo para que a criança fique em pé. Então, isso também é prejudicial, né? Sim. Então, porque as estruturas musculares e ósseas do bebê ainda não tá preparado, muitas vezes, para determinadas posturas. Ou, por exemplo, a gente pegar um bebezinho de 9 meses e brincar com ele aqui, ó, pulando. Não, gente, qual que é a necessidade disso? Nenhuma. A gente pode causar lesão na coluna, no quadril do bebê, né? Então, sempre pedir orientação aos profissionais, né, capacitados aí para a realização das tarefas. Aham. Ok. A Juju falou: boa noite. Ainda hoje vejo uma sociedade muito preconceituosa. Na minha família tem uma suspeita de que uma sobrinha tem a TEA. Ela não consegue pular, por exemplo, ainda não fala com clareza, tem 3 anos. Sim. Infelizmente, né? Hoje eu vejo muito por falta de conhecimento, mas hoje também já é muito. Tem muito conhecimento aí na internet, né? Quem quer buscar conhecimento tem, né? O que, Lud? Tem muita coisa boa, mas também tem muita informação ruim, então a gente Sim. também precisa saber, né? Identificá-las, buscar conhecimento. E ela tá falando, com 3 anos ainda não pula, né? Aí a gente precisa avaliar as habilidades que antecedem o pulo. Porque o pulo, gente, é uma habilidade muito complexa. Então, exige uma coordenação, equilíbrio, força muscular e um planejamento. O que eu tenho que fazer para pular? Abaixar, impulsionar meu corpo e tirar os pezinhos do chão e pular. Parece fácil, mas é complexo. Sim, aham. E essa avaliação, então, né, se a criança já está pronta para realizar aquilo que a gente quer que ela realize, né? Que a gente pensa que já está no momento dela realizar e muitas vezes não, né? E só lembrando de uma coisa aqui, é que o estímulo, né, que essa criança recebe em casa também é importante, né? Como que foi desde bebezinho, né? Como que foi isso? Tem uma família que conversa com a criança? Ou é uma criança que ela está acostumada só com ouvir coisas da televisão, né? É uma família que caminha, que dá um passeio com essa criança, né? Como que tá tudo isso, né, Lud? Eu acho que isso é importante para o desenvolvimento geral da criança. Motor, de fala, de relacionamento com outras pessoas, né? Global. A criança precisa disso, né? Sim. Para querer ter curiosidade. Sim, É difícil, né, a gente querer fazer uma coisa que a gente já vai pensando que a gente não sabe fazer, né? Que a gente já vai sabendo que vai ter dificuldade para fazer, né? É legal pensar assim, será que se eu soubesse se eu achasse que eu não dou conta, será que eu ia querer subir a escadinha de escorregador para eu escorregar? Mesmo eu sabendo que lá em cima e na hora de escorregar ia ser muito legal, né? Com certeza não, né? Com certeza. Então é isso, Lud. Foi muito bom, bate-papo. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitem, porque a hora é agora. Se quiserem fazer mais alguma pergunta. Lud, eu vejo que ainda tem muita água para rolar, né? Nesse sentido de que as crianças precisam mesmo de uma avaliação com físio, né? Crianças que estão fora ali dos sinais dos
marcos, né, desenvolvimento, precisam de uma avaliação, né? Então, não negligenciem isso. Se você tem dúvida, converse com o pediatra, pergunta se é isso mesmo, se o que você está vendo talvez não faz sentido, né? E se você sentiu que é importante, busque avaliação com físio, né? Busque essa avaliação, porque é o que a gente está conversando aqui. Nem sempre o pediatra vai encaminhar, muitas vezes esse encaminhamento ele vai chegar lá com a Dani, na hora que essa criança estiver escrevendo, vai chegar lá com, né, com algum outro profissional que viu que é alguma coisa a mais, além daquilo que o profissional consegue trabalhar, né? O fonoaudiólogo viu que está além daquilo que realmente é uma hipotonia, né? Às vezes a criança chega para o fono por uma questão de hipotonia na face, né? E aí esse profissional já vê que não, que é uma questão global, mais generalizada, mais global, né? E encaminha, né? Então, se vocês tiverem essa dúvida, tá? Levem e façam no mínimo a avaliação, né, Lud? Eu sempre falo, pequem por mais, pelo excesso. Ficar esperando, vendo o atraso, não é a melhor opção. Porque sim, pode ser. Gera uma cascata, né, de atraso aí no desenvolvimento. E gera um momento, nunca é tarde demais, né, Lud? Esse indivíduo ele pode estar com 20 anos de idade e buscar o fisioterapeuta. Mas na infância é muito mais rápido, muito mais fácil e que vai ter menos aí dificuldade mesmo para a vida desse indivíduo. Exatamente. A Nath falou, como a Renata mencionou, as telas. Hoje se fala muito sobre a influência das telas e a relação com o autismo. Há algum estudo nesse sentido? O que eu vejo, Nath, aí eu vou deixar a Lud falar também, mas o que eu vejo de estudo é que atraso de fala não relacionado ao autismo pode sim estar relacionado com o excesso de tela, tá? O excesso de tela, a tela é aquilo lá, né? É a televisão falando. Não existe uma comunicação. A criança não fala de volta para a televisão, né? Não vai ter esse estímulo. Então, é muito mais relacionado a isso, sabe? Que pode acontecer um atraso, mas não o autismo ser causado por tela, tá? Exatamente. Não existe, tá? Quem foi que fez a pergunta? Nath. Foi a Nath. Não existe, Nath, nenhum estudo sobre isso. Até procurei recentemente, porque eu vi uma publicação de um pediatra que postou sobre autismo e telas. Então, me chamou a atenção, fui pesquisar. Então, não existe nada sobre isso. Até porque, se a gente for pensar, o autismo hoje, a principal causa dele é genética, né? Tem uma influência genética muito grande. Os últimos artigos que têm saído têm voltado muito para a genética, né? Então, não. Agora, mãe do João, agora com o atraso, como a Rê falou, com certeza. Com certeza, e não só na fala. Eu mesma tenho pacientes que chegaram por atraso global no desenvolvimento, global mesmo. Olha só. Porque ficava na tela mais de 6 horas por dia. Nossa! Uma criança que precisa de movimento, de explorar, de conversar, de ver coisas para se desenvolver, para fazer neuroplasticidade, sentada em frente à televisão, que elas não estão tendo um diálogo, não está se movimentando, está parada. E ali, ó, ela fica estagnada. Pode passar o que for aqui na frente dela, que ela nem vê. Sim, gera atraso, sim, no desenvolvimento, o uso de telas. E não o autismo, né? É claro que dentro do autismo pode piorar, né, Lud? Mas uma coisa não é a outra, né? Não leva a outra. Não leva. E agora, crianças com autismo, por exemplo, é muito claro. Estão em intervenção, os pais conseguiram reduzir muito o uso de telas. A criança fica muito mais organizada, com maior interesse, né, Rê? Não sei se você vê isso aí no consultório, porque que eu vejo. Sim. E aí, de repente, a criança chega na mesma semana totalmente desorganizada sensorialmente, desatenta, agitada.
Aham, Aconteceu alguma coisa de diferente essa semana? Aumentou o uso de telas? aham. Sim, aumentou. Quando vai ver é isso, né? Aham. Eu acompanho uma família, Lude, que a mãe já fala: Ah, Renata, esse dia tá de férias, Isso. ficou jogando videogame, então é por isso que tá desse jeito, né? Então a mãe já fala, justificando mesmo, porque é nítido, dá pra ver, né? É muito mais ansiedade, é uma criança que toma muito mais atitude assim impulsiva, sabe? Então a tela é importante. Reduzir ao máximo, se possível, retirar o uso, né? E aí fica aquela pergunta, né, Lude? Nossa, mas como eu vou fazer isso? Se eu vou num restaurante, a forma para a criança ficar quieta é mexer no celular. Como eu vou fazer isso? Se para ir no médico, para a criança ficar quieta, eu tenho que deixar mexer no celular. Mas quem disse que criança tem que ficar quieta? Né? Não é? Criança, ela quer explorar os ambientes, principalmente se ela está num ambiente novo, né? Então, é importante a gente ter essa noção de que criança não tem que ficar quieta, né? A gente é que quer que a criança seja um mini adulto, e não é assim. Isso. Você já teve o seu momento de explorar ambientes, de conhecer o quente e o frio, de conhecer textura, de conhecer como que é a textura de uma árvore, mas a criança não. Ela está no momento de descobertas, de descobrir tudo isso. Então, não necessariamente a criança ela tem que ficar quietinha, né? Isso. E uma dica também que eu gosto sempre de dar para as famílias: levem 2 opções de brinquedos que Sim. de montar, de encaixar, de girar, de apertar. Então, massinhas. Então, isso é legal. Levar para o restaurante, para uma viagem de avião, de ônibus, porque a criança não vai ficar quieta, não quer ficar quieta. Sim. E eu sei, gente, eu sei que não é fácil. Eu não tenho, não tenho filhos ainda, né, para falar que é fácil, mas eu vejo que não é fácil. Mas a gente está aqui para orientar vocês, né? Sim. Para o final da família, mas se conseguirem evitar a tela, melhor para a criança, né? Sim. Principalmente aqueles brinquedos que a criança mais gosta, né, Lude? Isso. Eu tenho certeza aí que as famílias sabem um brinquedo que a criança fica mais tempo, né? Que interage com ele mais tempo. Às vezes é uma massinha, é alguma coisa que você consegue levar e que a criança ela vai ficar ali do seu ladinho, sentada na mesa do seu lado. É uma criança que gosta de colorir, né? Falando aí em autismo, qual é o hiperfoco do seu filho? Será que talvez não dá pra gente usar isso, né? Tem pacientes aí com hiperfoco, por exemplo, em letras, em números, em animais, né? Usar isso no momento aí que vocês forem sair de casa, né? O hiperfoco nem sempre é ruim, né? Usar como reforçadores aí. Isso aí. Né? É isso aí. Vamos encerrar, Lude? Vamos. O pessoal ficou quieto, acho que muito. Só aproveitando aqui, né, a oportunidade, eu lembrei de um livro agora e eu queria compartilhar com vocês. Tem um livro que chama As 5 Linguagens do Amor. Não sei se vocês conhecem, tem ele para casais, mas também tem ele para crianças, tá? As 5 Linguagens de Amor das Crianças. É um livro, assim, sensacional. Você já viu ele, Lu? Você conhece? Tô doida para ler para adultos. E tem o das crianças. Não sabia. No das crianças é legal demais, que tem uma parte lá que você faz uma avaliação para ter uma noção de qual que é a linguagem de amor do seu filho e você consegue, no livro, dar dicas de como você vai corrigir o seu filho de acordo com a linguagem do amor, como você vai parabenizar ele, como que ele vai se sentir amado de acordo com a linguagem de amor, né? Para quem não sabe, eu não vou lembrar todas, mas as linguagens de amor são toque físico, ganhar presente, presença, né, da família, enfim, são cinco as linguagens, né? E trabalhar, por exemplo, uma criança que a linguagem de amor dela é abraço, é toque físico, quando ela apanha, dói muito mais do que uma criança que a linguagem de amor é presente.
Entende? Então, trabalhar isso aí de acordo com as linguagens do amor é bem legal e dá dicas também sobre como trabalhar aí essas questões. Ó, a Nath está colocando tudo aí, ó. É o toque, presentes, tempo de qualidade, isso, serviço. Tem gente que se sente amado quando você faz alguma coisa por ela, né? É assim que ela se sente amada, né? Então, nós temos aí as linguagens de amor, eu acho sensacional. Lud, novamente, muito obrigada. Eu tenho certeza que para quem esteve aqui foram informações importantes, né, de qualidade e que não serve de nada a informação se não for compartilhada, né? Então, você guardar a informação para você, ela não tem o poder que ela pode ter se ela for compartilhada. Então, quando você lembrar dessas informações, passe para outras famílias, né? Passe as informações aqui, olha, você está de olho lá na caderneta do seu filho, você já viu que na caderneta tem os marcos de desenvolvimento, né? Então, não como uma forma de pressionar, de falar com a família, ó, tô vendo que você está fazendo isso aí errado. Não é com esse objetivo, né? Mas com o objetivo de que as famílias cresçam e desenvolvam assim como vocês, né? Perfeito. E não é que nós estamos querendo apontar os defeitos da criança, as limitações dela. Não é isso. Nosso papel, primeiramente, é levantar as potencialidades dela. Mas também, se existem limitações, elas precisam ser cuidadas para que ela fique ainda mais potente. Eu amo crianças potentes, gente. Eu amo. É isso aí. E é possível, né, Lud? É possível de desenvolver, né? Então, se é possível, por que não, né, investir nisso, né? Com certeza. É isso aí. Gente, um beijo para vocês, então. De nada, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, um beijo. Essa live vai ficar salva se vocês quiserem assistir de novo, ok? Lud, novamente, muito obrigada. Eu admiro muito o seu trabalho, viu? Você é sensacional. As famílias que têm a oportunidade, né, de um acompanhamento com o físio, eu tenho certeza que são famílias que têm um desenvolvimento acelerado aí das crianças. Um beijo. Beijo. Boa noite para vocês. Tchau.